A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o evangelista Wellington Vieira, da Assembleia de Deus Montese, e nós estamos aqui para lecionarmos a lição de número 12, que é do dia 22 de março de 2020, que tem como título o Código de Ética de Jesus. O texto do dia está registrado em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, que nos diz: Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também, porque esta é a lei e os profetas. A síntese desta maravilhosa lição diz: ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. A leitura bíblica está em Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 ao 8 e do versículo 14 ao 18, que diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante dos homens, como fazem os hipócritas nas ruas, nas sinagogas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhes pedir. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que está em oculto te vê e te recompensará. Então essa lição de hoje, ela veio para nos mostrar qual deve ser o comportamento do cristão, qual deve ser as suas atitudes, a sua maneira de viver, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de agir. Porque quando o homem pecou contra Deus, ele acabou adquirindo costumes que não estavam e nem estão de acordo com a vontade de Deus. Então, desde que o homem pecou, a humanidade está contaminada com o pecado. E esse pecado tem feito com que cada um se comporte de acordo com a sua vontade, o seu querer, os seus desejos. Mas a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando nós chegamos aqui em Mateus, do capítulo 5 ao 7,
O Senhor Jesus sobe no monte e ele começa a ensinar, ele começa a ministrar um código de ética. Na realidade, por que não dizer uma teologia prática, para que nós possamos aplicar na nossa vida cotidiana e sermos assim verdadeiros discípulos do Mestre Jesus de Nazaré. A pergunta que cada um de nós precisamos fazer agora é: como vai a sua vida? Você tem dedicado tempo suficiente no desenvolvimento saudável da tua vida de oração e devoção a Deus? Porque muitas vezes estamos tão cegos em um ativismo desenfreado, com tantas atividades na igreja, que deixamos de lado o que é essencial, que é viver em uma plena comunhão com o Senhor, aquele que nos criou, aquele que nos formou. Ei, se faz necessário que eu e você, jovens, venhamos desenvolver uma rotina de tempo com Deus, meditando em Sua palavra, orando, se consagrando, adorando, independente do lugar em que estejamos. O objetivo desta lição de hoje é ressaltar a necessidade da privacidade em nossas disciplinas espirituais. Em segundo lugar, identificar a natureza e características daquilo que Jesus denomina como tesouro, o que é tesouro para Jesus. E em terceiro lugar, apontar os princípios para um julgamento reto e justo, segundo os critérios do reino. Então há um padrão, há um novo estilo de vida. E que novo estilo de vida é esse? É o estilo de vida celestial. E quem é a nossa maior referência deste padrão celestial? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quanto mais nós olhamos para a vida dele, quanto mais nós atentarmos para os seus ensinamentos, para as suas palavras, para a sua maneira que ele se comportava, que ele agia, reagia, nós a cada dia iremos absorver esse estilo de vida para nós vivermos de acordo com a vontade do Mestre. Aqui na introdução, é um consenso entre especialistas que em Mateus do capítulo 5 ao 7 é o cerne da mensagem de Jesus à humanidade. O Sermão da Montanha, ele é uma síntese de vida prática. Aqui nós vamos ver questões sobre felicidade. Ele usa a palavra makairos, abençoado, feliz. Nós aprendemos aqui como darmos testemunhos de cristão. Quando Jesus diz que vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Nós temos aqui disciplinas espirituais relacionadas ao nosso falar, ao nosso olhar, ao nosso ouvir. Como nos comportamos diante de Deus, como nos comportamos diante da sociedade, como nos comportamos diante da família. Aqui fala ainda sobre o relacionamento entre a graça e a lei. São algumas das temáticas discutidas pelo Mestre nestas espetaculares linhas. Então, o primeiro ponto da nossa lição é esmolas, oração e jejum. O primeiro tópico do primeiro ponto. Nossa vida devocional é para Deus. Então, Jesus, neste célebre sermão, nesse discurso tão glorioso, ele vem nos mostrar como é que nós devemos nos relacionarmos com o céu. Quando você ora, qual é o objetivo?
Ao jejuar, o que você espera da parte de Deus? Quando você age com generosidade, qual é a verdadeira intenção do teu coração? Aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, a palavra de Deus nos diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que fizermos, todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, tudo aquilo que nós fazemos no nosso lar, no nosso trabalho, que você faz na tua faculdade, que você faz dentro do ônibus, da Topic, na rua, é para refletir a glória de Deus. Em relação à oração, os fariseus, quando oravam, eles tinham prazer de orar nas sinagogas, orar nas esquinas das praças. E o texto vai dizer que para que eles pudessem ser vistos pelos homens. Mas Jesus nos ensina: quando vocês forem orar, entra no teu quarto, tranca a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Entra no teu aposento. A palavra no original fala de um depósito. Sabe, como se fosse aqui na nossa cultura o quartinho da bagunça. Entra lá no teu quartinho da bagunça, onde as coisas estão desordenadas. Nós sabemos que as casas dos judeus eram casas pequenas, escuras, com pouca luminosidade. Então, a partir do momento que um judeu entrasse no seu quarto, ele estaria naquele lugar ali, um tanto escuro. Mas o texto vai dizer: teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Os fariseus, eles chegavam a orar até em hebraico. Então, quem contemplava a oração de um fariseu ficava de queixo caído diante de tanta eloquência, de tanta sabedoria. Aí o Senhor diz: sabe onde é que eu estou? Eu estou dentro do teu quarto. Eu estou esperando por você lá. Se você entrar, a recompensa já está nas minhas mãos. Entra, porque eu te vejo, eu te contemplo. Esta oração vai gerar intimidade, vai gerar graça, vai gerar comunhão, vai gerar poder. E em relação ao jejum? Parece que alguns têm prazer de mostrar que estão jejuando como os fariseus. O verdadeiro intuito do jejum é sacrificarmos a nossa carne. Mas deixa eu te falar que jejum não é só abster-se de alimento. Muitas vezes se faz necessário ter jejum daquilo que a gente olha, daquilo que a gente vê. É preciso ter uma consagração nos nossos ouvidos. É preciso reter aquilo que a gente fala. É preciso ter uma consagração daquilo que a gente sente. Jejum vai além da retenção de alimentos. Jejum fala de consagração a Deus. E as esmolas? O que falar das esmolas? Hoje as pessoas querem notoriedade diante daquilo que estão fazendo. Tem prazer de muitas vezes estar publicando tudo aquilo quando vai ajudar alguém, que vai entregar uma cesta básica, ou seja, uma quantia para abençoar a vida de alguém. Ou então entrega para na hora que for orar, dizer: sim, Senhor, eu já fiz minha parte, está aqui, eu entreguei, eu abençoei, agora me devolve. E nós entendemos que as coisas de Deus não funcionam desta maneira. O segundo tópico: cuidado para não sermos enganados pela maldade de nosso próprio coração. O comentarista da revista vai dizer: um dos perigos da publicidade da vida devocional é a produção da arrogância e soberba em nós mesmos. Ou seja,
ao invés de realizarmos algo para que o nome de Jesus seja bendito, somos tentados a agir para massagear o nosso próprio coração mau. Nós vivemos na era da informática, das redes sociais, onde nós queremos muitas vezes publicar tudo aquilo que fazemos. Vocês lembram da Torre de Babel? Quando aqueles homens foram construir a torre, eles disseram, construamos-las para que o nosso nome seja conhecido. Nós precisamos tomar cuidado para que aquilo que as nossas mãos edificam não destruir quem somos. O nome que precisa ser anunciado, proclamado, é o poderoso nome de Jesus de Nazaré. Precisamos tomar cuidado para não estarmos alimentando a nossa soberba em busca de curtidas, em busca de seguidores. Não podemos cair no mesmo erro dos fariseus. O terceiro tópico é os riscos da espetacularização da fé. Nós estamos vivendo dias em que há um show da fé. São tantos pregadores coach, são as igrejas shoppings com tudo. São os pseudos, os falsos milagres. É a distorção da palavra de Deus. As pessoas pegam textos fora de contexto e querem adaptar a sua vontade, ao seu ego, para querer agradar alguém, para querer atrair alguém. O objetivo do Evangelho, Evangelion, é as boas novas de salvação que nos conduz às mansões celestiais. Nós aprendemos com Jesus que ele foi alguém muito humilde, que ele renunciou ao seu trono de glória para ser um como nós. Ele poderia ter mostrado toda a sua pompa, todo o seu poder, toda a sua majestade, toda a sua glória. Mas ele viveu como um humilde carpinteiro. Ele foi o mestre do amor, o mestre da graça, o mestre da misericórdia. Ele procurou os mais humildes, os mais simples, para entregar os seus maiores tesouros. Que possamos agir como Jesus. O segundo ponto, tesouro no céu. No primeiro tópico nós temos, que tesouro é esse? Aqui nós precisamos refletir sobre as nossas prioridades. Jesus ele nos ensina sobre como devemos entesourar, isto é, a maneira pelo qual devemos administrar os nossos bens, os nossos desejos. Esses ensinamentos de Jesus nunca foram tão atualizados como hoje. Nós vivemos em uma sociedade consumista, mediatista. As pessoas não têm mais a capacidade e a tolerância de esperar. Querem tudo para aqui e agora. É uma geração que não consegue passar 6 meses com o celular. Quer estar trocando de celular, trocando de televisão, trocando de carro. Aonde está o nosso tesouro? Quais são os nossos sonhos? Quais são as nossas expectativas? Jovem, nós podemos ter sonhos? Podemos. Nós podemos ter meta de vida, muitas. Mas quem está ocupando o primeiro lugar no teu coração? Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o que é o nosso coração é aquilo que a gente pensa. É onde está a nossa mente. É onde passamos o dia inteiro se dedicando. Quantos só se dedicam às suas faculdades, aos seus estudos? Quantos têm gastado tanto tempo com
a sua beleza estética. Nós precisamos cuidar da saúde? Precisamos. Precisamos cuidarmos da nossa alimentação? Sim. Mas isso não é tudo. Quantos estão focados só nos seus casamentos? Quantos estão focados só no seu status? Quantos estão preocupados só com as suas roupas? Com a maneira que se apresentam em público? Quantos estão preocupados só com uma moto, com um carro? Não. Aonde está o teu tesouro? Qual é a tua prioridade? Muitos têm se dedicado às coisas aqui da terra, mas ainda existem aqueles que têm priorizado o céu. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, disse o Mestre Jesus. O segundo tópico do segundo ponto é: onde juntar tesouro. Sim, nós podemos confiarmos na força do nosso braço, no nosso intelecto, na nossa sabedoria, na nossa dedicação, nos nossos méritos, e dizer: fui eu que fiz, fui eu que conquistei. Seja na igreja, seja na família, seja na área profissional, ou simplesmente podemos entender que tudo vem dele, que é uma consequência da infinita misericórdia de Deus em nossas vidas, que é a imerecida graça sendo manifestada sobre o meu lar, o teu lar, as nossas vidas, as nossas famílias. E entenda que a bondosa graça de Deus é o favor do Senhor sobre nós. Eu não estou dizendo com isso que você não vai mais estudar, que você não vai trabalhar, que você não vai se dedicar. Não, não é isso que eu estou falando. Mas quem precisa estar em primeiro lugar no teu coração é Deus. Entendemos que do outro lado existem aqueles preguiçosos que não querem fazer nada, que são verdadeiros parasitas. Não, essa não é a vontade de Deus. Mas nós precisamos compreender e entender que Deus, Ele é a fonte de todo bem existente. Meus amados irmãos, que cada um de nós possamos meditarmos nestas palavras, sobre este código de ética do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito de vida eterna. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre como o discípulo de Cristo precisa se comportar em meio a esta sociedade, dá uma voltinha ali em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, aonde ele vai concluir de uma maneira muito especial, dizendo, capítulo 7, versículo 24: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Sabe quem é esta casa? Sou eu, é você. Os problemas foram os mesmos contra as duas casas. Uma permaneceu de pé e a outra desabou. Os rios transbordaram, a chuva caiu, a chuva vem de cima, os rios que transbordam, eles vêm de baixo.
Os ventos que sopram, eles sopram de lado. O que significa isso? Chuvas que caem sobre a nossa alma para querer nos abater. Sabemos que as faculdades da alma são os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas vontades. Ventos que sopram contra o nosso corpo. Olha o que está acontecendo no mundo. Rios que transbordam para atingir o nosso espírito. Ataque de todos os lados. Mas aqueles que guardam a palavra do Senhor e as pratica permanecerão de pé. Que Deus em Cristo vos abençoe. E não se esqueçam que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.